toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Pai do Senhor aos amados irmãos. E hoje, irmão, nós vamos entrar em um tema sobre a volta de Cristo. Qual é o momento certo em que, no abrir e piscar de olho, o céu vai se abrir? Então nós temos aí muitos ensinamentos do Apocalipse, como os adventistas falam sobre o Apocalipse. E se vocês dependerem desse agente dos adventistas, vocês vão aprender erros, porque eles mudaram o Apocalipse, eles mudaram Daniel, tá? Então você vai a partir, irmão, conhecer a partir de agora todo o mistério comprovando realmente o momento em que o céu vai se abrir. Uma verdade que nós devemos entender é que ninguém sabe o dia e nem a hora e nem data. Não cabe a nós saber sobre tempos ou datas. Isso não importa para nós, como Jesus falou para os seus discípulos, tá? Então você vai conhecer, irmão, provando por meio das Escrituras o momento certo em que vai ser no abrir e piscar de olho, tá? Vou mostrar para vocês a partir comprovando por meio das Escrituras, tá bom? E eu quero dizer aos irmãos que nós temos aí muitos ensinamentos, né? Falando a respeito da volta de Cristo. Quando o Evangelho ser pregado a toda a humanidade, aí sim virá o fim, né? Mas nós não sabemos se o Evangelho já foi pregado em toda a humanidade. Mas qual será o momento realmente que o Evangelho já foi pregado a todas as criaturas? É o que eu vou provar, irmão, para vocês a partir de agora. A Bíblia vai revelar para vocês o momento certo em que o Evangelho já foi pregado a todas as criaturas. E é nesse momento que vai haver, no abrir e piscar de olho, que o céu vai se abrir. Este é o momento que eu vou provar para vocês, o momento certo, que você não terá dúvida. Eu vou provar para vocês o momento certo em que vai ser no abrir e piscar de olho que o céu vai se abrir, tá bom? Então eu peço aos irmãos que me acompanhem agora, a partir de agora, tá? Vamos aqui acompanhar. Eu peço aos irmãos aí que abram a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 3. Vamos começar por aqui, conhecer todo o mistério, tá, irmão? Porque Mateus 24 e Mateus 25, nós temos que ler essa profecia com bastante cuidado. Nós temos que ler todos os contextos, meditar, inclusivamente meditar, avaliar plenamente aqui, juntar os enigmas, juntar o quebra-cabeça, para você não ter mais dúvida, tá bom? Então, irmão, primeiramente eu quero que vocês me acompanhem esse vídeo. Esse é um pastor da Assembleia de Deus. Eu fiquei indignado quando eu ouvi ele falar isto. E isto é uma blasfema contra a profecia de Jesus. Me acompanhe esse vídeo e logo após nós voltamos. Eles entrarão no juízo das nações. Mateus capítulo 24, 25. Aquele assunto não é para a igreja, porque Jesus Cristo estava ensinando para judeus e não para a igreja, que não existia até então. Então, o que acontece então? Então, irmão, você acabou de ver aí. Aí é um pastor da Assembleia de Deus, que está unido com a cidade de Israel, com as doutrinas cabalas de judaísmo dos judeus. Então ele diz, irmão, que Mateus 24 e Mateus 25 não é para os cristãos, foram para os judeus. Irmão, isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Veja
o que a teologia, o que as filosofias, os mestrados, doutorado, biologia, teologia, o que fazem com a palavra de Deus. Veja a manipulação que eles fazem, contradizendo a própria Escritura. Então você vai conhecer a partir de agora que Mateus 24 e Mateus 25 é para a geração de hoje que nós vivemos. Quando ele diz que não pertencia aos cristãos, era só por judeus, que ele disse que não existia igreja. Irmão, que conversa é essa, irmão? Como é que não existia igreja lá no tempo de Jesus? Jesus já estava ali começando a sua igreja. Os apóstolos, Paulo, que era judeus, já era uma igreja. Veja o que a teologia, o que o espírito da cegueira faz com esses pastores que estudam as suas tradições de homens, que são teologia, que têm seus certificados. Será que os verdadeiros que falam a verdade é aqueles que têm seus certificados, seus diplomas? Não, irmão. A prova eu já estou mostrando para vocês. Esse pastor ele tem o seu diploma, tem seu certificado dos estudos das faculdades de teologia, mas tropeçam em palavra. Deus diz que esses homens que tropeçam em palavra, querendo contradizer a própria Escritura. Então vamos conhecer, irmão, a partir de agora, tá? Olha só. Primeiramente aqui, irmão, em Mateus 24, versículo 3, aqui é o momento que Jesus começa a falar sobre a grande tribulação, sobre a perseguição, sobre a fome, doenças e guerra que viria para o nosso mundo. Então os discípulos ele perguntam para Jesus: Senhor, quando é que isto vai acontecer? Então Jesus aqui, que você leia todo o contexto, então Jesus começa a explicar que veria guerras, veria mortes, perseguição, que eles iam morrer, e isso veria a todos aqueles que pregam a palavra de Deus. E isso, essa profecia é também para os dias de hoje, para a geração de hoje do povo de Deus. Então, Jesus diz que ainda não é o fim. Jesus fala que ele seria oposto, a provas, iam morrer pelo Evangelho. Então, essas palavras, essa profecia que Jesus fala, irmão, ela aconteceu lá no Novo Testamento, mas também repetirá a mesma coisa hoje na nossa geração, daqueles que pregam o Evangelho de Deus. Assim como os discípulos foram perseguidos, alguns foram mortos. Não todos os apóstolos foram mortos, de maneira nenhuma, porque Deus fez a promessa que nenhum daqueles discípulos que estavam ali com Jesus passariam pela morte. Jesus fez essa promessa somente para os discípulos que estavam ali, como eu já publiquei tempos atrás o vídeo comprovando isto. Então, nem todos os discípulos apóstolos morreram, de maneira nenhuma, porque eu creio na palavra que Jesus fez, tá? Então aqui, irmão, Jesus disse que não é o fim ainda. Então, os apóstolos foram perseguidos, alguns foram mortos, houve-se fome lá no Novo Testamento, houve uma fome. O profeta profetizou isso no Novo Testamento. Houve uma fome, houve perseguição, mas o fim não chegou. Então, essa profecia que Jesus fala aqui, em Mateus 24, versículo 3, é para a geração que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no Novo Testamento. A perseguição, a mortes, a guerra, a fome, as pragas e as doenças. Isso já está acontecendo hoje no nosso fim dos tempos, tá? Então eu quero declarar aqui para vocês que aqui é uma profecia realmente verdadeira, que se cumpriria hoje no nosso fim dos tempos e que aconteceu lá no Novo Testamento. E isso também, irmão, aconteceu no Velho Testamento. Os homens malignos, os homens maus, que perseguiam o povo de Israel, o povo que servia a Deus, eles perseguiam para querer matar,
né? Isso está lá no Velho Testamento. A perseguição ao povo de Deus, as mortes, praga, vem desde o Velho Testamento e continuou no Novo Testamento. E nós vamos aqui, irmão, partir para a grande verdade. O momento em que tudo vai acontecer, que vai ser no abrir e piscar de olho, que o céu vai se abrir, tá? Eu vou provar para vocês aqui, irmão, tá? Aqui. O momento certo, que se prepare, que é no abrir e piscar de olho, tá? Não cabe nós saber de tempos nem de data. Não fique perdendo seu tempo em estação de anos, de tempos, ou época, ou data, ou ano. Não fique, irmão, preocupado com isso, porque isso só traz contendas e engano para o povo de Deus e para a população, tá? Jesus falou para os seus discípulos, não cabe eles saber de tempos, ou ano, ou época, seja lá o que for, que essa sabedoria humana fica aí enganando as pessoas. O que importa é nós ser fiel a Deus, praticar as obras deixadas por Deus, tá bom? Vamos agora partir para a grande verdade. Então, irmãos, você vai acompanhar a partir de agora o momento em que o céu vai se abrir no piscar de olho. A data, o dia, o ano, ninguém sabe. Mas eu vou provar aqui para vocês, por meio das Escrituras, o momento certo em que o céu vai se abrir no piscar de olho, tá? Então nós vamos aqui, irmão, para Mateus 24, versículo 15. Olha só, irmão. Olha o que Jesus ele diz. E aqui fala a grande tribulação. Olha só, irmão. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, vou revelar aqui, irmão, um grande mistério para você. Então, Jesus disse, quando vocês virem o abominável que vai estar no lugar santo, e esse lugar santo é lá em Israel, que vai sair a besta do sul. A besta vai sair lá do lugar santo, como os judeus já diz que o Messias já está lá, no lugar santo, em Israel. Então aqui, como a Bíblia diz, irmão, quem for sábio, entenda, né? Quem for sábio, né? Deixa eu ver aqui. Quem lê, entenda, né? Quem for sábio, entenda. Então, o lugar santo aqui é lá em Israel. E o abominável, irmão, Jesus, ele relembra Daniel. No Novo Testamento, Jesus relembra Daniel. Jesus diz, quando o abominável estiver no lugar santo. Que ele já está no lugar santo. Porque o povo de Israel, os judeus, os falsos judeus de Israel, diz que já está lá o Messias. E esse Messias, esse falso Messias, é o abominável, que é a besta da terra, que o diabo vai vir da terra e vai ser como um rei político, será um homem, um rei. As duas bestas que estão na terra, que as duas juntas causará destruição à terra. E a besta do mar já está causando destruição à terra. Divisões, brigas, intriga. Esse rei, que é a besta do mar, que é um político, já está causando na terra, tá? Então olha só, irmão, aqui que está revelando que quando a besta aparecer, tudo vai começar. A grande tribulação, que é a perseguição em massa. A perseguição em massa. Isso quando a besta da terra, que é o abominável, aparecer. Então veja aqui, irmão, nessa passagem aqui que Jesus ele fala. Então, vocês, irmão, vocês não esperem o anticristo aparecer, porque isto é o mito dos pastores da teologia dizerem que só falta aparecer o anticristo. Ô irmão, vamos ler a Bíblia
Vamos ler a Bíblia dia e noite para montar o quebra-cabeça. Então você viu Jesus ali dizendo, só falta o iníquo, né, que é o abominável, aparecer, irmão. E quem é este abominável? Quem é este iníquo? É o diabo, irmão, o próprio diabo, da qual fala Daniel, e Jesus relembra isso no Novo Testamento. Não é o anticristo que falta aparecer, irmão. O diabo até hoje, ele aponta para o céu, dizendo que vai tomar o reino de Deus. Então o diabo, ele quer sempre ser Deus, ele quer ser o rei, ele quer ser Deus, e não o filho. O diabo, ele quer ser Deus, e não o filho. Porque o que os judeus estão esperando até hoje é o Messias. E o Messias, para os judeus, significa Deus, né? O Deus, o poderoso. Eles estão esperando o Deus, né? O Deus todo-poderoso, que é o Pai de Jesus. Então, os judeus estão esperando é o Deus. E os judeus não estão esperando o Messias, Jesus. Não, irmão. Então, quem falta aparecer é o próprio diabo, o falso Messias, que Messias significa Deus conosco, né? E Deus, ele estava em seu Filho. Quem visse o Filho, quem obedecesse o Filho, estaria obedecendo ao Pai, né? Porque a própria Bíblia diz que Deus estava em seu Filho. Deus estava pregando para as pessoas como se o próprio Deus estava na terra. Mas eu quero dizer para vocês, irmão, que o próprio Jesus é o próprio Deus também. Jesus é o próprio Deus. O Verbo se tornou carne. Então, Jesus também, ele era um Deus, né? Um Deus menor. Por que eu falo isso? Porque Jesus disse que não era maior que o seu Pai. Então nós temos dois deuses, tá? Para que vocês compreendam que Jesus também era Deus, né? E Deus deu todo o poder, toda a autoridade para julgar o mundo, e quem vai julgar o mundo é o próprio Deus, Jesus. Porque Deus deu toda a autoridade para o Filho, tá? Então, irmão, você já observa aqui que não é o anticristo que falta aparecer, de maneira nenhuma, irmão. Porque os anticristos já estavam na terra lá no tempo de Jesus. E Jesus confirma isso, que os anticristos já estão em vosso meio. Jesus confirma isso lá no passado. Então os anticristos, irmão, já estão em nosso meio, que são os pastores da teologia que estão pervertendo o Evangelho. Tem muitos anticristos já em nosso meio. Os anticristos estão se misturando com os cristãos, dizendo que está pregando o Evangelho. Mas na verdade, eles estão pregando outro Jesus. Eles estão pregando outro Evangelho, tá? Então os anticristos, irmão, já estão no meio de vós. Então esses pastores da teologia que diz que só falta o anticristo aparecer, pelo amor de Deus, irmão, a verdade tem que ser dita. São pastores cegos, são lobos que não entendem o que lê, não entendem o que diz. Então o próprio Jesus afirma aqui, irmão, que só falta o abominável, que é o iníquo, o homem iníquo, aparecer. Porque o diabo, ele vem na forma humana, ele vai se tornar um rei político, que vai vir lá de Israel. Enquanto isso, a outra besta, a besta do mar, já está juntando os cristãos a tudo, né? E eu não vou mais aqui revelar quem é essa besta do mar, porque eu já publiquei vários vídeos, né? Então, irmão, creia somente, irmão, ó, creia somente nas Escrituras. Quem não crê nessas Escrituras aqui, irmão, me desculpe, a verdade tem que ser dita. Vocês irão perecer. Pragas virão a este mundo ainda. Grave o que eu estou dizendo aqui. Pragas virão a este mundo ainda. Porque essa praga aí é apenas o começo. Porque tem pessoas que estão ainda se tornando incrédulas. Estão se tornando incrédulas. Não estão dando mais ouvido a isto aqui. Estão mais dando ouvido
à ciência, aos médicos, aos sábios desse mundo. Ninguém está dando mais ouvido a isso aqui, né? Então Deus vai confundir pela terceira vez. Confundiu a primeira, a segunda e vai confundir tudo vocês pela terceira vez. Vocês que estão preocupados com as coisas terrenas, com a prosperidade. Que não tem outra coisa a não se falar, só falam da prosperidade, da paz. Mas o que Jesus revela aqui, Ele não prometeu paz, prosperidade nesse fim dos tempos. Então vamos aqui, irmão, acompanhar, tá?